Eu estava pensando, eu podia arrumar uma imagem, um vídeo que ilustrasse um bom uso da energia eólica. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é um aspirante ou já é um engenheiro? Você acredita no poder de transformação que a educação tem? O filme de hoje ele vai juntar essas duas coisas a partir de um personagem real, que a partir do seu, vamos chamar assim, instinto de curiosidade, de inventividade, conseguiu salvar a economia e a vida de uma série de pessoas numa área rural, num país talvez muito desconhecido para a maior parte de vocês. Quer conhecer comigo? Então vem embora! O Menino que Descobriu o Vento, The Boy Who Harnessed the Wind, filme de 2019, dirigido por Chiwetel Ejiofor, que também é roteirista e um dos protagonistas do filme, ao lado do jovem Maxwell Simba. Eles fazem o papel de pai e filho, que vivem em um vilarejo rural do Malawi, país localizado no sudeste africano. Trywell é o pai da família, interpretado por Chiwetel Ejiofor, que vê com preocupação as mudanças no quadro político e econômico da região. Este é um ano eleitoral e o atual presidente, candidato à reeleição, não parece dar olhares mais atenciosos, mais carinhosos para aquela comunidade rural e distante. A última prova disso é que o governo propôs aos donos de terras que vendessem árvores de suas propriedades para utilizada para explorar a madeira, porém pagando preços muito baixos comparados com o que você tem no mercado, aproveitando-se então desse grau intenso de pobreza presente na região. Além disso, Trywell está preocupado também com notícias que ouviu no rádio, no qual em Moçambique, um país vizinho, ao Malawi, as chuvas estão muito fortes, além do normal, e causando alagamentos na região. Ele sabe que sem as árvores, se as mesmas chuvas fortes forem registradas ali no Malawi, essas áreas de plantio, com volume de água que vai ser maior, vai acabar sendo comprometido, perdendo inclusive o cultivo. Entenda que a vegetação, principalmente quando a gente fala de árvores que têm este porte maior, elas consomem água para sua manutenção. Elas absorvem através da raiz, além do que elas prendem parte da água na folhagem. Sem a vegetação ali, essa água que seria consumida, que ficaria presa na vegetação, ela ficará acumulando no solo, portanto, comprometendo ali a área de plantio, porque vai acabar alagando, arrastando água com grande violência, tirando essas áreas agricultáveis. William é o filho de Trywell, que está super feliz, pois acaba de receber a notícia que ingressará na escola, uma espécie de ensino médio, numa escola particular local. Ele é curioso, super inteligente e tem no ferro velho local o seu playground, onde ele vive revirando peças, componentes eletrônicos, tentando criar gambiarras para ver se dá para rolar ainda a sobrevida de algum equipamento. Apesar de já terem sido descartados, muitos deles ainda conseguem ter um potencial de uso. A família de William sempre apostou que a educação é uma via muito importante para a garantia de um futuro melhor para os seus filhos, apesar da situação financeira que não está nada boa, pensando inclusive que as mensalidades de William elas estão ficando atrasadas. E ele inclusive recebeu uma intimada do diretor da escola, que o alertou que caso o pagamento das mensalidades não estejam em dia, ele não vai poder frequentar a escola. A casa de William não tem eletricidade e por causa da crise financeira, no caso desse período ainda de entre safra, sua mãe pede para que ele não ligue o querosene à noite para acender o lampião e estudar. Preocupado com o seu rendimento escolar, já que ele não consegue estudar na antecedência das provas, ele decide então pensar em um mecanismo de conseguir arrumar iluminação no período noturno. Um dia, um amigo da escola propõe que ele roube a lanterna da bicicleta do Sr. Catigunda, o seu professor de ciências, a sua matéria favorita da escola, inclusive. Além de não conseguir tirá-la, William acaba vendo ali na bicicleta, com a curiosidade aguçada que tem, que a lanterna está plugada a um componente que ele não sabe o que é. Depois vamos descobrir que chama-se dínamo. E esse componente,
quando gira-se a roda traseira da bicicleta, ela gera energia, gera eletricidade e acaba acendendo a lâmpada. Esse é o primeiro estalo que William tem para tentar entender os mecanismos da geração de eletricidade de uma forma simples e acessível. E a elaboração de um plano mais aprimorado passa pela grave crise de fome que assola o seu vilarejo. Assim como já era previsto, as chuvas realmente foram muito fortes e acontece o que Trial tinha alertado. Os alagamentos derrubaram enormemente a produção agrícola de grãos e a próxima estação de chuvas só se dará no próximo ano. E como em meio à estiagem será impossível manter a produção de alimentos e os produtos agrícolas para venda, cria-se um dilema entre esses produtores. William começa a rascunhar em sua cabeça uma forma de aproveitar a força do vento, uma forma que ela pudesse dar energia para a bomba d'água, que tiraria a água do poço para irrigar as plantações, da mesma forma como a bicicleta, ao ser movimentada, gera eletricidade. Essa história é real e mostra todo o potencial que a educação tem de realmente mudar a realidade em diversas escalas. William era um curioso já, por natureza, que foi buscar nos livros a compreensão sobre como gerar eletricidade, mesmo com elementos talvez que estivessem fora da sua idade escolar. As usinas elétricas são foco de grande reflexão em escala internacional, pois sempre há discussões com relação à melhor escolha, pensando em custo-benefício, por causa dos diversos prós e contras. A energia eólica, o destaque do filme e do trabalho de William, consiste no aproveitamento da força do vento, que pode servir como base motriz, por exemplo, para a usina elétrica, chamando então esse complexo de usinas eólicas. A energia eólica tem um uso historicamente importante com os moinhos, moinho de moer, que captavam a força do vento para movimentar mecanismos que abaixo deles serviam como moagem de grãos. No caso dos Países Baixos, que aqui no Brasil nós temos o hábito popular de chamar de Holanda, os moinhos tinham a função de ajudar no bombeamento de água. Bom, vamos explicar primeiro que Holanda, não é o nome oficial do país, mas sim Países Baixos. Se você pesquisar no mapa, no Atlas, você, no geral, não vai encontrar o nome Holanda. Ela, na verdade, é a principal região desse pedaço chamado Países Baixos, que tem este nome, a princípio esquisito, você vai pensar, mas que Países Baixos? Para a gente entender, vamos tentar adaptar, trocando o termo países por terras. Então, ao invés de Países Baixos, vamos chamar de Terras Baixas. Terras Baixas, porque boa parte do seu território está abaixo do nível do mar. Para ganhar expansão territorial em uma área costeira tão limitada, a engenharia local, isso lá em muito tempo, séculos XIV, você criou um sistema de diques, onde foram construídas barreiras para conter a água do mar. E nessa piscina que se forma quando eu isolo a água do mar com o dique, a gente vai utilizar o moinho para bombear água para o outro lado, para o Mar do Norte, isolando essa área e permitindo a ocupação, então, nessa faixa de terra agora abaixo do nível do mar. Então, para ajudar no entendimento dessa tradução para o português, que talvez não faça tanto sentido ao ouvir, troque essa palavra de países por terras, que fica mais claro o porquê desse batismo. O uso para a eletricidade tem se ampliado por causa de suas vantagens, principalmente de cunho ambiental, perto das chamadas fontes energéticas tradicionais. Trata-se de uma fonte de energia limpa e renovável, já que utiliza uma fonte infinita, no caso a força do vento, pelo menos até que aconteça uma mega catástrofe que altere drasticamente a dinâmica climática, a dinâmica atmosférica, e mediante todos estes acordos ambientais que coletivizaram responsabilidades sobre o alerta ambiental causado por ações antrópicas no meio do clima, a usina eólica se expandiu mundialmente como uma alternativa mais limpa, ecologicamente interessante. Hoje, 2020, ela tem a sua maior geração concentrada em China, Estados Unidos e Alemanha, com o Brasil figurando entre os 15 primeiros nesse quadro de geração de energia eólica, sendo que estas usinas estão em sua maioria concentradas na região Nordeste.
Para a sua instalação, é importante, além da área do vento, que não haja nenhum tipo de barreira altimétrica, ou seja, um relevo elevado, pois acaba tendo uma espécie de forma de bloqueio, impedindo a passagem desse vento, diminuindo então a intensidade sobre as pás, que vão captar a energia. Como pontos negativos, as críticas feitas são devido ao seu impacto para animais que trafegam pela região, podendo haver colisão de pássaros contra as hélices dessas usinas, além do aspecto de poluição visual, já que eles são bastante grandes, e o aspecto do ruído, o problema dos barulhos, essa poluição sonora causada pela movimentação dessas hélices. Você sabe como que funciona a usina eólica no seu aspecto mais técnico? Eu manjo mais ou menos. E por isso eu trouxe aqui alguém que manja mesmo. O professor Daniel Ortega de Física vai nos contar como que funciona essa dinâmica e o que de acha o tal do dínamo. Dota, conta pra galera aí, por favor. Olá, Kenji. Olá, pessoal, tudo bem? Então, respondendo a pergunta do meu amigo Kenji, como funciona um dínamo ou como é produzida energia elétrica, é um princípio da indução eletromagnética, Para entender melhor esse princípio da indução eletromagnética, a gente primeiro precisa lembrar como que funciona um ímã, Então, ao redor do ímã, a gente tem algumas linhas que a gente chama de linhas de indução magnética. E tem um outro conceito necessário para o entendimento do processo de indução também, que é o fluxo de campo magnético. O que é o fluxo de campo magnético? Imagina uma determinada área, como uma espira, por exemplo, que é um anel, e essas linhas de indução magnética atravessando o anel. Então é necessário que haja um fluxo de campo magnético, mas não só o fluxo. Aí que tá. Se eu deixar esse ímã paradinho aqui, eu não vou ter produção de energia elétrica, Então, eu trouxe aqui para vocês verem, para a gente brincar um pouquinho, um simulador, Então, aqui a gente tem as tais espiras que eu falei, e aqui a gente tem o ímã, Então, como é que funciona? Percebe que o ímã parado não acontece nada aqui. Agora, e se eu movimentar o ímã, o que acontece com a lâmpada? Você ri? Eu não, você. É engraçado. E com a tensão elétrica também, muda, Este é o processo de indução eletromagnética. Eu vou até mostrar as linhas de campo. Ó. Elas estão atravessando. Existe fluxo. Só que o fluxo apenas não basta para que haja um processo de indução eletromagnética. É necessário que haja uma variação no fluxo. Eu preciso fazer a quantidade de linhas que atravessam isso aqui mudar, ou a intensidade dessas linhas, ou a área da espira. Eu preciso mudar o fluxo de alguma forma, tá bom? Então, essa é a ideia do processo de indução eletromagnética. É necessário que haja uma variação do fluxo, tá bom? Quem descobriu isso foi o Faraday, através do famoso experimento de Faraday, e ele percebeu isso, que é a variação do fluxo que produz a corrente elétrica através desse dínamo, Esse é o dínamo do Faraday. É um disco metálico, no qual tem uma manivelinha, e tem um ímã em barra aqui, ó, um ímã em forma de U. E aí, à medida que ele gira a manivela, ele faz o fluxo que passa pelo disco sofrer uma variação, e na real ele está transformando energia mecânica em energia elétrica. Por que eu faço questão de colocar entre aspas a palavra produz? Porque a energia ela não é bem produzida, ela é transformada. A gente não cria energia, a gente transforma energia. Então, esse princípio da indução eletromagnética não é a criação da energia elétrica a partir do nada, é a transformação de uma forma de energia em outra forma de energia. Então, a gente pega a energia mecânica, está na forma de energia cinética, movimento, e transforma em energia elétrica através do princípio da indução eletromagnética. Belezinha? Então, qualquer usina que funcione por meio de uma turbina, como as eólicas, as hidrelétricas, as termoelétricas, elas são baseadas no princípio da indução eletromagnética. Existe um ímã, existe um anel, e de alguma forma você faz com que esse fluxo de campo magnético varie.
Agora, como que isso se aplica no filme? Vocês devem ter visto no filme, né, que o menino ele faz uma engenhoca aqui e ele capta a energia eólica, né, rotaciona, o vento rotaciona essas pás, e esse motorzinho aqui, né, esse dínamo que está na bicicleta, na rodinha da bicicleta, ele produz energia elétrica, né? Aqui é mais ou menos uma ideia, né, de como funciona a engenhoca. A pá capta a energia que vem do vento, bota esse negócio em rotação, por uma correia você coloca aqui o dínamo em rotação. Rotacionando o dínamo, você faz lá dentro os ímãs e as espiras variarem o fluxo magnético e, portanto, produz energia elétrica, né? Esse daqui é um dínamo, né, ou um motor elétrico. A diferença é só a aplicação, né? Tanto o motor elétrico quanto um dínamo eles podem funcionar processo inverso. Se você fornece energia mecânica, né, ele transforma em elétrica. Se você fornece elétrica, ele transforma em mecânica, né? O princípio é o mesmo, tá? Aqui é um dínamo real, né, um motor elétrico real, e aqui é o princípio de funcionamento, né, ele funcionando de forma simplificada. Aqui a gente tem os dois polos do ímã e o eixo aqui de rotação no meio, né? Ele transformando energia mecânica em energia elétrica ou energia elétrica em energia mecânica. Belezinha? Então é isso, gente. Valeu aí, Kenji. Espero que a galera tenha entendido e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Dota! E aí, você entendeu direitinho? Pois é, as fontes alternativas de energia hoje são mais comuns e começam a ter expansão, né, difusão maior a partir do século XXI, como forma de auxílio nas políticas de contenção dos impactos ecológicos a partir de ações antrópicas. Você já viu um parque eólico? Tem algum perto daí de onde você mora? Deixa aqui um comentário pra gente, fale como que é a sua experiência com relação a esse tipo de energia. Aqui embaixo nas descrições estarão os contatos do professor Daniel Ortega, caso você queira entrar em contato diretamente com ele. E você já se inscreveu no canal? Deixe seu like, deixe aqui o seu clique no sininho para receber a notificação dos vídeos novos aqui do canal. E eu te vejo na nossa próxima semana. Até mais, tchau, tchau!